Ok. O que a gente vai estudar hoje é uma haftará famosa, só uma recapitulação. História do Naaman, que ficou com o Metzorá. Sim. Então, qual a história? Esse aqui vai ser mais um dos milagres que Hashem tinha falado que Elisha iria realizar. Então, no nordeste de Eretz Israel, havia o povo de Aram, Síria. E eles vinham e saqueavam o povo de Israel. Eles vinham com 100, 200 soldados, roubavam tudo que eles podiam. E ainda eles tentavam capturar Yehudim. Então, normalmente eles não tinham sucesso, mas uma das vezes eles acabaram conseguindo capturar uma moça judia, Deus nos livre. O Naaman era um general, ele era famoso, ele tinha ficado famoso depois que ele conseguiu matar o Ahav na batalha contra o Yoram, que tinha se juntado com Ahav. Hashem tinha previsto que Ahav ia morrer. Por acaso, eles jogaram a flecha e a flecha entrou justamente onde precisava, mas quem levou o troféu foi ele. Então, ele era uma pessoa que estava numa posição muito alta perante o rei de Aram, etc. Então, ele era extremamente orgulhoso por essa façanha que ele tinha conseguido, jogar a flecha para o ar e bateu justamente, Hashem direcionou para Ahav que precisava morrer, mas ele ganhou essa fama. E ele, um dos seus ataques, ele conseguiu capturar uma moça judia. E logo depois disso, ele teve tzarat. Então, você perguntou outra vez como que é possível que ele teve tzarat. Você perguntou em relação a outra pessoa, que goim, que tiveram tzarat. Tzarat é um tipo de lepra que havia antigamente. Então, aqui está escrito que foi uma das poucas exceções que tiveram que um goi, ele teve tzarat. A gente falou que Paró também teve tzarat, mas era antes da Torá ter sido dada. Os dois Parós, tanto o Paró da história de Sara, com a história de Paró em Mitzrayim com os Yehudim, que tomava banho de sangue com as crianças. Mas esse Naaman, então, ele teve essa tzarat. Por que ele teve essa tzarat? Então, aqui ele traz uma coisa que esse Naaman, apesar de ele ser um goi, ele tinha uma alma muito elevada. E Hashem quis dar para ele a oportunidade dele fazer tshuva. Isso aqui é uma exceção à regra. E por que justamente Tzarat? Então, dois motivos. Um, que ele agora vai ter que recorrer aos Yodim. E dois, que Tzarat está ligado com orgulho. Uma das partes do ritual que se usava para poder letaher, para poder purificar a pessoa que tinha Tzarat, ele precisava pegar Etzeres, o Shnitolat, árvore de acácia. Agora aprendi. Não, é cedro, seu carvalho. Cedro. Qual que é a acácia, então? É outra, é o chitim. Tá bom. Então, a árvore de cedro e Shnitolat. Shnitolat era uma lã que ela vinha de uma planta, tá certo? Que era muito baixinha. Isopo, obrigado. Isopor. Isopo. Então não é lã, então Não é lã de animal, era um tipo linho, um linho, então. tipo de linho. E ele era pintado. E esse isopo é muito baixinho, pelo menos é o que consta no Rashi. Não conheço o isopo, mas você também não. E aí, por quê? Dizem nossos sábios, porque a pessoa que é orgulhosa como o cedro, alto, então ela tem que se rebaixar como o isopo. E aí tem os passarinhos que fazem piu, 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 que é a pessoa que fala shonará, é outra questão do tzarat. Mas então ele, por ser orgulhoso, que tipo de orgulho ele tinha aqui? Aqui estava se orgulhando por ele ter matado Ahav, etc. Então o orgulho subiu nele. Então ele recebeu essa tzarat. Naquela época, assim era o costume, se alguém ele tinha alguma doença de pele, ele era banido da corte. E ele não foi banido pela posição alta que ele tinha, mas ele estava se sentindo muito mal, além da dor física, mas também a moral dele. Ele estava se sentindo muito mal e as pessoas, inclusive, evitavam ele. Aquela moça que tinha sido capturada, ela servia a esposa de Naaman. Você tinha uma jovem judia morando na casa dele. E ela, então, viu o que estava acontecendo. Era uma moça estudiosa, justa, tzadeket. E ela, então, sugeriu, e ela falou, olha, esse tipo de doença a gente trata. Tem um profeta dentro do povo de Israel, com certeza ele vai poder te ajudar.
e com isso ela queria fazer um Kiddush Hashem e também garantir a liberdade dela, eventualmente. Ela vira e fala, então, tem um grande profeta dentro do povo de Israel, ele mora em Shomron, vai até lá e visita ele. E ela queria que, ela tinha certeza, não perguntou para ninguém, mas que Elisha com certeza ia ter a solução para o problema dele. E ela ainda sugeriu, e ela falou, eu quero que você mesmo, você tem que ir até ela. Às vezes vai pedir um médico, o médico manda a prescrição por WhatsApp. Né? Hoje é o jeito mais fácil. Não precisa nem ver o médico, nem conhecer, nem falar o que você tem. Você pede só a prescrição. Né? Já pesquisei no Google. Já pesquisei no Google. E o médico também não precisava nem ver a pessoa. Não, o médico pesquisa na inteligência artificial. É. Não estão falando médicos antigos, falando então, ele fala, não, você tem que ir até ele. O Naaman ficou impressionado, ele viu a sabedoria da moça, viu que ela falava com propriedade, e aí então ele precisava pedir permissão que ele fosse até o campo inimigo, né, os judeus, pedir lá uma ajuda. Então ele vai lá e conversa com o rei de Aram, e ele conta a história. E o rei de Aram, Hashem, colocou na boca dele e fez com que ele concordasse com isso. Normalmente não iria concordar por vários motivos. Um, são judeus. Dois, as idolatrias, os nossos magos, profetas, médicos não conseguem resolver, o judeu vai conseguir resolver, mas Hashem fez com que ele concordasse, e ele fala, eu vou escrever uma carta de recomendação, pedindo que o rei de Israel, não o profeta, que o rei de Israel, ele resolva isso para você. Então, ele manda a carta para o rei de Israel, que era o Yehoram. Então, além disso, o Naaman, ele se preparou, aqui vem um ponto que vai ser importante depois, ele levou consigo muito dinheiro. Então, ele levou cavalos com prata, com ouro, pedras preciosas, joias, e também 10 mudas de roupa. A gente conhece o final da história. Achando que é assim que se trata um navio. E agora, a carta chega para o Yehoram, Yoram, ele vê a carta, e a carta diz o seguinte, eu enviei meu súdito Naaman a você, de rei para rei, para que você possa curar a sua doença de pele. Então, Yoram, ele vê isso, ele fala que eu cure. Só que ele está simplesmente a achar um pretexto para me matar. Porque eu não tenho como curar. Sarat é comparado com o contrário da vida. O único que pode curar Sarat é aquele que traz a vida. Eu não tenho como curar Sarat. Então, naquela hora, ele entendeu, ele não conseguiu entender que isso seria para ele mandar para o navio, para o profeta. Então, ele, na hora, rasgou suas roupas e ainda ele lembrou que foi o Naaman, que foi, aliás, o Aram, o rei de Aram, o povo de Aram, que havia matado o seu próprio pai. No caso, o Naaman, que estava agora na frente dele. Então, peraí, você está vindo aqui com uma carta, o próprio general que matou meu pai, pedindo para eu curar ele de uma coisa que é incurável, que não tem médico que cure. Ele achou que fosse algum Ele achou truque. que fosse algum truque, alguma maneira. Ele está querendo isso, porque vai pedir para que eu cure. Eu não vou conseguir curar. Pronto, já tem motivo para me matar. Então ele rasgou as roupas dele no desespero. E não ocorreu para ele, de forma nenhuma, que talvez ele tivesse que procurar o Elisha. Porque a gente vê de novo, esse Yoram, ele tinha seus méritos, etc. Mas, ainda sendo filho da Isével, do Ahav, etc., o profeta de Deus não era o primeiro na lista que aparecia na cabeça dele. Dizem que a propaganda não é para você comprar. Mas falam de um remédio. Tomou Doril, a dor sumiu. Isso é antigamente. Eu não sei se ainda existe. Mas o problema é que quando você... Hoje é o Zempic. Mas quando você tiver dor de cabeça, aí você vai, opa, qual é a minha primeira opção? Vai vir aquela que tanto martelaram na tua cabeça. Então a gente cai para aquilo que está já impregnado, que já está natural na nossa cabeça. Para ele, a opção de Elisha não era uma opção. Não surgiu na cabeça dele, não era uma das opções. Ele tinha outros deuses lá à disposição, outras idolatrias. E aqui já uma mensagem para a gente, que sim que a gente tem um problema, qualquer problema que surja, a gente já começa a ver como que eu posso resolver. Quem é que vai me resolver? Como que eu vou resolver esse problema? E surge na cabeça as várias opções. Qual deveria ser a nossa primeira opção? Kadosh Baruch Hu. É a primeira coisa. Resolve com ele, depois você vê o resto. Assim deveria ser. O instinto natural nosso, às vezes, não é. Mas a gente tem que conseguir colocar Hashem na nossa cabeça, que a primeira e única opção é falar com Hashem. Depois, você vai resolver o que tem que resolver e Hashem vai te guiar nesse caminho.
E aí, então, sorte que Elisha, ele tinha um contato direto com Hashem, ele não precisava da carta do rei, Elisha sabia do que estava acontecendo, e agora, então, ele manda mensagem para o rei, ele comenta, na verdade, a respeito do rei Aram, ele fala da carta do rei de Aram, e ele vira e fala, o Yoram, ele não entendeu a carta. O que, na verdade, o rei ele precisa de mim, dos meus serviços. Mas o rei de Aram também não escreveu claro na carta. Por que não escreveu claro na carta? Porque também seria vergonhoso para eles abaixar a cabeça para o judeu, ainda para o profeta judeu, se nós somos os idólatras, e não é o judeu que vai ter a resposta. Então ele também escreveu a carta, mas é daquele jeito que você não quer, você pede o favor, mas não quer concordar, não quer abaixar a cabeça. Mas eu acho que ele fez certo, porque uma carta de um rei tem que ir para um outro rei, né? Sim, mas na carta ele não escreve, por favor, providencie o profeta, como a moça tinha falado. Ele mandou para o rei se virar. Como se fosse que não era dele essa ideia de pedir para um profeta. O rei, os judeus têm uma solução. Qual a dica da riqueza dos judeus? São muito inteligentes, não sei o quê. É difícil abaixar a cabeça e dizer que Hashem abençoa o povo judeu. Então, Elisha, ele não se oferece para ir até o palácio. De novo, é uma coisa que acontece várias vezes, em vários momentos a gente viu, de quem vai para quem. Em várias histórias, tantas trágicas que não abaixaram a cabeça, vai para o profeta, não vai para o profeta. E aí, ele não vai, e ele fala então para mandar o Naaman até ele. Você vai para o profeta não tem que ir até você. Só o fato de você ir já demonstra que você está agora abaixando a sua cabeça. Naaman, ele vai até lá, mas ele pede para os servos irem na frente e fala, avisa que eu estou chegando. Vê se ele sai para me encontrar. E ele vai cavalgando todo o caminho até a casa do profeta e ele não desce do cavalo. Descer do cavalo seria como sai do carro, vai lá, abaixa a cabeça. Ele queria ainda, quem sabe, o profeta vai vir até ele. E a gente... Elisha, ele percebe o que está acontecendo, mas Elisha não abaixa a cabeça. E assim que o Yodi tem que ser, lembrar disso. O Yodi não abaixa a cabeça, o Yodi tem que estar de cabeça erguida, e não porque o outro te ameaçou, porque ele é importante, você vai abaixar a cabeça para ele. E qual é a dica que ele dá para ele? Uma coisa que também é curioso, porque mikve é para o Yodi. Mas ele fala para ele, vai e se purifica mergulhando 7 vezes no Yarden. E aí você vai estar curado. Ele achou isso aqui uma tolice muito grande. Ele falou que isso é um insulto. Eu vim aqui, atravessei os rios e mares para chegar até aqui, me rebaixei, me humilhei para falar com o profeta judeu. Ao invés dele falar para eu fazer o cheque, ao invés dele falar para eu dar 10 pulinhos, ele fala para eu tomar banho. Quantos banhos você acha que ele já não devia ter tomado antes, com todos os sais do Mar Morto, que os outros profetas deviam ter orientado ele? Também de Israel, né? Vem de Israel, não vai falar, mas lá ele consegue importação não direta de Israel, ele tem o boicote, mas ele dá outro jeito para chegar. E ele achou, então, isso uma tolice muito grande. E ele fala, esse aqui deve estar zombando de mim. Então, eu vou só adiantar o final da história, não vou conseguir terminar todo o... Tá grande, né? Tá grande, a gente conclui na próxima. Mas, basicamente, a palavra Yarden vem da palavra também Yarad, descer, sem o nome. Que a ideia dele seria ele abrir mão do orgulho dele e ele descer. Isso é o significado do Yarden. Em geral, a palavra Tvilá, que significa mergulhar no mikve, vem das palavras Habitul, que tem a ver com a pessoa, ele se anula. Por isso a ideia de que quando você entra na mikve, você não pode ter um fio de cabelo fora, você tem que estar completamente imerso. A água é pureza, água é humildade, água, aquilo que vem de cima e desce, vem do topo da montanha e desce, a ideia da humildade. Então, toda a ideia de que ele mergulhasse no Yarden era uma maneira espiritual de poder tirar dele um pouco esse orgulho. Agora, mais uma coisa que vem na minha cabeça, por que o Elisha não saiu atrás dele?
talvez o Elisha não saiu atrás dele não só pelo orgulho judaico, etc. Não, sabe? Era parte da cura dele. Se eu sair, já estou estragando. A cura é ele abaixar a cabeça. Parte da cura dele é ele vir até mim e abaixar a cabeça. Então, talvez por isso o Elisha também não foi até ele. E aí ele fala para ele ir no Yarden, e aí finalmente ele acaba indo para o Yarden, ele se cura, etc. A gente vai ver como a história termina. Mas essa é a história de hoje. Tempo curto? Vamos lá.